Autoridades palestinas disseram hoje que a infraestrutura de saúde na faixa de Gaza está à beira de um colapso. O alerta vem após o Comitê Internacional da Cruz Vermelha avisar que os hospitais na região correm o risco de se tornarem necrotérios. A Priscila Yazbek tem os detalhes para a gente. Pri, as Nações Unidas pediram mais de 100 milhões de dólares para ajuda humanitária em Gaza. É isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. Então, a ONU pediu para instituições internacionais, também para governos ajudarem a levantar esses 104 milhões de dólares, porque disseram que estão numa situação em que eles só vão conseguir sustentar os seus serviços até o final de outubro. Eles estão buscando, então, 104 milhões para responder a essa crise humanitária. Eles falaram que estão abrigando 250 mil pessoas em unidades desse braço da ONU para refugiados palestinos em suas instalações. Também dizem que esses recursos vão ser usados para priorizar as necessidades de vulneráveis, incluindo mulheres, crianças e pessoas com deficiências e idosos. Também o comissário-geral da Agência da ONU para Refugiados Palestinos disse que o que está se desdobrando já é uma tragédia humanitária sem precedentes, que quaisquer que sejam as circunstâncias, as regras se aplicam em tempos de conflito e esta não é exceção. A ajuda aos civis que não tem para onde fugir deve ser imediata, com água, comida e remédios. Vale falar que o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, já tinha se manifestado desde segunda-feira, quando foi anunciado o cerco à faixa de Gaza, alertando que Israel deveria respeitar o direito internacional. Vale lembrar que é considerada qualquer estratégia de privação para civis de itens básicos como alimento, água e energia é considerado um crime de guerra. Também ONGs vêm se manifestando sobre a situação humanitária na faixa de Gaza. ONGs médicas falaram que um corredor humanitário precisa ser criado urgentemente porque pessoas feridas e também doentes não têm mais acesso a medicamentos e suprimentos. Também o transporte de pessoas da faixa de Gaza para outros lugares está comprometido justamente por causa do fechamento das fronteiras e por causa dos bombardeios constantes. E chamou a atenção do mundo todo essa frase, então, da Cruz Vermelha Internacional, que disse que os hospitais em Gaza correm o risco de se transformar em necrotérios à medida que pedem energia durante os bombardeios e durante esse bloqueio que foi anunciado, então, pelo governo israelense, que nesta quinta-feira o ministro da Energia israelense também disse que o fornecimento de energia, de combustível a Gaza vai continuar sendo cortado enquanto o grupo islâmico radical Hamas não devolveu os reféns para Israel, os reféns que foram sequestrados. Então, uma situação muito dramática na faixa de Gaza. Também entidades internacionais se manifestando. A própria União Europeia está discutindo nesse momento como continuar o apoio humanitário à população palestina sem que o dinheiro, os recursos que são designados para essa população financiem atos terroristas. Inclusive, a União Europeia está com uma preocupação muito grande de falar que os recursos que são destinados à população palestina não são recursos usados para financiar grupos terroristas. Estão fazendo uma discussão sobre como utilizar esses recursos daqui para frente. O que a presidente da Comissão Europeia disse nessa quarta-feira foi que a União Europeia, o Bloco Europeu, vai continuar com o apoio humanitário à população palestina, mas que está discutindo como que vai ser feita a ajuda financeira para que os recursos não acabem indiretamente financiando grupos terroristas. Então, uma situação bem preocupante para a população da faixa de Gaza, que agora então está sem energia, sem combustível também e com a situação piorando e se deteriorando também nessas instalações hospitalares. São 13 hospitais e instalações de saúde que estão operando parcialmente por causa desses bloqueios e também dos bombardeios. Volto com você. E é uma situação complicada, a gente está no ar agora com imagens ali da faixa de Gaza, essa contraofensiva continua acontecendo, há bombardeios, enfim, em vários pontos da faixa de Gaza. E nós também estamos falando, Priscila, de um local que está ali com reféns israelenses, né? Então, é uma situação complicada esse bloqueio, porque também, de alguma forma, atinge essas pessoas
que precisam ser resgatadas e estão nesse território com todos esses bloqueios que você comentava agora, bloqueio de energia, de água também, né, abastecimento de água, enfim, a situação também é complicada para os cidadãos israelenses que estão e que moram também nessa região, certo? Exatamente, inclusive o grupo islâmico Hamas falou sobre os reféns, que seriam cerca de 150 reféns e de várias nacionalidades, inclusive mencionou que entre os reféns haveria brasileiro, pelo menos um brasileiro, né? Não se sabe se, né, a situação, quantas pessoas de cada nacionalidade, mas falou que tem então pessoas de diferentes nacionalidades entre esses reféns sequestrados e inclusive imagens circulam nas redes sociais, de imagens violentas, e isso também está gerando uma outra discussão. Ontem mesmo a União Europeia pediu para as grandes plataformas, para a Meta, que é dona do Facebook, para o X, que é o antigo Twitter, para controlar a divulgação de falsas informações, porque essas informações também acabam gerando mais preocupação. Eu inclusive conversei com pessoas que estão em Israel e que elas falam sobre isso, falam que a divulgação dessas imagens acabam trazendo muito mais angústia, porque não se sabe exatamente o que é imagem real e o que não é, mas fato é que é uma situação muito dramática. O Hamas diz que por causa desse cerco que é feito à faixa de Gaza e por causa do corte de energia, de combustível, eles não vão devolver os reféns. Eles falam que Israel precisa parar com esse cerco para que esses reféns sejam então libertados. Volto com você, Ju.